paz do Senhor, irmãos. O Igor, vem cantar um hino. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a minho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão. Posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento do meu Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, irmãos, na carta que Paulo escreveu, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo número 10.
Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os pés e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Quantos nessa noite têm um pedido de oração, irmãos? Tem, vamos lá. Bom, Adilson, ora ao Senhor, Adilson. Pai bendito, Pai santo, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nesse final de semana nós tivemos numa viagem missionária, porque existe missão transcultural, que é a missão internacional fora do país, mas também tem a nossa missão aqui dentro do país também. E nós tivemos ali em Santa Catarina, onde tem uma reserva indígena, onde tem uma tribo ali chamada Xoclengue, e nós estivemos ali. Eles são índios civilizados, eles estão dentro de uma reserva de 37.000 hectares e estão ali ganhos pelo Senhor, fazendo a obra de Deus. E é interessante o testemunho que o pastor presidente lá nos contou, como foi que o evangelho entrou naquela tribo. Nos anos 50, um menino e uma menina ficou doente, muito doente. E aí levaram no curandeiro, no cacique, levaram tanta gente lá na tribo, e ninguém fez nada por aquelas crianças. E aí eles ouviram falar que tinha um curandeiro do outro lado que poderia fazer alguma coisa. E aí eles pegaram essas duas crianças, o menino e a menina doentes, e levaram até esse curandeiro. Quando chegaram lá, na verdade não era um curandeiro, eles ouviam dizer que era um curandeiro, mas era um pastor missionário que estava lá. E aí chegaram com essas duas crianças. E aí o pastor orou, isso nos anos 50, e disse: olha, o menino vai morrer e a menina vai sobreviver. E essa menina vai ser um instrumento aqui nessa tribo. Ele orou e do jeito que ele falou aconteceu. O menino morreu e a menina foi curada. E através desse milagre, através desse acontecimento, o evangelho foi espalhado na tribo. E hoje tem dezenas, centenas de índios crentes lá, servindo ao Senhor. Nosso Deus é poderoso, né, irmãos?
Nada impede o evangelho de chegar onde precisa de chegar. E é interessante que nesses lugares precisa de acontecer sinais, porque para eles acreditar tinha que acontecer alguma coisa diferente, né, irmãos? A igreja primitiva era assim, onde os apóstolos chegavam, onde não tinha o evangelho, acontecia um milagre, um paralítico andava, né, um coxo, alguém ressuscitava, e aí eles, esse Deus é diferente. E aconteceu isso nessa tribo. E nós conhecemos o trabalho ali, vou repetir, eles são índios civilizados. Alguém pensa que vai chegar nessa tribo e vai encontrar eles lá de flecha, com as roupas deles antigas. Não, não. Eles, a agricultura lá é o fumo, né? Eles vivem, o forte lá é o fumo. Eles trabalham colhendo e ganham o seu dinheirinho, mas é um lugar muito carente. Nós conhecemos as 4 congregações que eles têm lá, a gente conheceu. Ontem eu acordei 7 horas da manhã e vim dormir hoje 8 horas da manhã. Eu, Deocresso, William, Alexandre também está ali. Ficamos 25 horas no ar, sem dormir. Voltamos depois do culto ontem, descansamos um pouco hoje, estamos aqui, mas foi muito gratificante, foi muito bom estar ali, a alegria daquele povo, e foi muito bom conhecer eles. Eles têm uma raiz deles aqui em Ubatuba. Quem conhece um pouco de Ubatuba sabe que tem algumas reservas indígenas ali. E eles disseram para mim, o pastor, que essas reservas aqui em Ubatuba, o cacique não deixou ninguém entrar lá ainda. Eles não deixaram pastor nenhum, igreja nenhuma entrar lá. Mas eu vou trazer eles aqui na conferência, ficou combinado deles virem aqui na nossa conferência, e a gente vai em Ubatuba conhecer essa tribo onde não tem evangelho lá dentro. E só pode entrar com eles lá. Com eles. E ele disse, pastor, eu tenho obreiro eles têm lá. Tem que aprender muita coisa, né? Hein, William? Mas eles têm os meninos animados lá, uns índios animados. Eu encontrei até uma garotinha linda, linda. Ela chama Júlia, e a gente brincou bastante com ela. No original da língua deles é Pachulo o nome dela. Então tem essas coisas diferentes. E tem uma turma animada lá. E ele disse, pastor, se der certo e a gente fazer uma parceria, a gente pega um obreiro desse aqui, eu libero um obreiro desse aqui, e ele vai para Ubatuba e começa uma igreja lá. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho de Cristo. Então a gente foi muito bom estar com eles ali, muito produtivo, e a gente fez uma parceria, porque os pastores vão lá, tiram foto, pregam e não deixam uma agulha para eles. Não foi isso que eles falaram lá, irmão Alexandre, irmão William, né, do pastor Deocresso? E aí ele falou, pastor, nunca ninguém veio aqui e deixou nada. Porque eles viram alguma coisa aqui, então eles pensam que a gente tem condições, mas na verdade não tem. Então eles estão construindo lá um templo, e lá no Palmares, né? E está pela metade o templo. E aí a gente conversou e a gente vai doar para eles 1.000 tijolos, 30 sacos de cimento e um caminhão de areia para eles poderem deixar no nível do telhado. Amém, irmãos? Nós vamos mandar isso para eles. Eles ficaram muito contentes. Aí um obreiro, um casal, nós fomos ontem à tarde numa congregação lá no Coqueiro. Meu Deus, eu pensei que eu estava na África, Moília. Quente, mas quente demais. O culto, eles marcaram o culto. E eu falei, não, os irmãos falaram que a gente ia, nós vamos lá. E é trilha, né, terra, a gente teve que subir, mas nós fomos. E aí o obreiro que está morando lá para dirigir a congregação, um casal, ele não tem geladeira e nem fogão. Olha bem a situação, irmãos. Aí nós podemos dar essa geladeira e esse fogão, eu vou lá, vejo tudo isso e volto, oro, prego e volto e venho embora. Eu falei, a igreja do Vale das Virtudes vai dar o fogão e vai dar a geladeira para vocês. Mas ficaram muito contentes, irmãos, mas muito calor. Só que tem energia, né? Eles têm energia lá. Então foi muito produtiva a viagem.
Essa igreja é uma igreja missionária, irmãos, e o que nós podemos fazer para ajudar quem está envolvido na obra, nós vamos fazer para a glória de Deus. A alegria deles, o culto lá é animado, meu Deus do céu. E eu até falei com os irmãos que a gente vai marcar direitinho, ver se a gente consegue fazer uma escola bíblica lá para poder ensinar ética para eles, comportamento, né, pastoral, e isso é importante. Eles não têm, eles aprenderam de uma forma errada, e aí o pastor lá, a gente criamos um elo bastante forte, e creio que é pelo Espírito Santo, e ele vai nos dar essa liberdade de a gente poder estar lá ensinando eles aquilo que a gente aprendeu, porque nós aprendemos certo, eles aprenderam de qualquer maneira, só que são salvos. Está sendo filmado aí, né? Cuidado aí, Rodrigo, meu Deus do céu. Vou parar por aqui. Eles vão estar aqui na conferência, e eles vão poder falar alguma coisa com os irmãos. Eu pedi para eles virem a caráter na conferência, porque eles são índios mesmo, são índios, e eles vão estar com a gente aqui, e os irmãos vão conhecê-los, vai ser uma grande bênção. Eu vou pedir para eles contar aquilo da tribo, da história deles, vai ser muito edificante. A nossa conferência vai ser dia 1 e dia 2, já estou logo avisando já, para deixar marcado isso aqui, para você não esquecer. Dia 1º é sábado, nós vamos fazer no período da tarde, culto à noite, e no domingo pela manhã, uma manhã missionária, a gente vai estar pela manhã e culto à noite. A gente precisa ter um tempo para poder falar, mostrar, irmãos, os irmãos conhecer essa tribo indígena também, vai ser importante vocês conhecerem, para poder ver que o Senhor não faz acepção de pessoas. Seja quem for, tem salvação para quem ouve o Evangelho. Agora é preciso anunciar, é preciso de pregar. E eles são instrumentos de Deus ali dentro. Deus tem usado eles ali, e foi uma grande bênção essa viagem. Passamos a noite toda viajando, né, irmão Alexandre? Mas é gostoso, a obra de Deus é assim, e Deus tem nos dado graça. E enquanto o Senhor permitir, eu estou fazendo isso. E tenho que fazer enquanto estou novo, porque depois que eu ficar velho, não tenho condições de fazer. Pastor, o senhor está viajando muito, pastor. Se eu não fazer agora, irmãos, eu vou fazer quando? Esperar ficar com 70 anos, aí eu não posso fazer. Então eu posso ir hoje, junto com os companheiros, e nós pisamos o pé ali, vemos a necessidade, e através da igreja, eu falei lá, e através da igreja, não é eu, não sou eu que estou fazendo, não. É nós juntos, é um conjunto, é a igreja, é o corpo de Cristo. Eu sou apenas o administrador, e Deus nos dá direção, e nós estamos fazendo. Esse galardão não é só meu, não. Esse galardão é da igreja do Vale das Virtudes. Amém, irmãos? Vamos meditar um pouco na palavra. 1 Coríntios capítulo 10. Eu já falei com os irmãos sobre esse assunto. Eu vou ser breve, que eu tenho uma reunião com os obreiros, com os presbíteros, pastores aqui, bem rápido, depois do culto. Mas olha bem, irmãos, esse texto é um texto muito importante para a igreja, para nós. Porque tem alguns que pensam que Israel não tem nada para nos ensinar. Mas Paulo, aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, prova ao contrário. Que Israel é um exemplo, mas não positivo. É um exemplo negativo. Olha aqui para mim, irmãos. No capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo ele se compara como um atleta que rejeita, que renuncia tudo para que ele possa chegar ao fim da corrida. Capítulo 9, você vai entender isso. Ao ponto, no versículo 27, ele dizia assim no capítulo 9: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Paulo está dizendo que ele renunciava às coisas desta vida, às coisas deste mundo, para que ele não ficasse reprovado no final. Então Paulo está dizendo que ele é um exemplo a ser seguido. Paulo está dizendo que você pode imitar, porque ele é como um atleta que deixou tudo para poder chegar ao final da corrida. É isso que Paulo está dizendo aqui no capítulo 9 de 1 Coríntios. E aí, quando ele chega no capítulo 10, ele dá um exemplo negativo. E sabe quem é o exemplo negativo? Israel. Por quê? Porque eles foram rebeldes contra Deus. Ele dá o exemplo dele a ser seguido no capítulo 9, mas no capítulo 10, versículo 1, ele diz assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem,
e todos passaram pelo mar. Todos passaram pelo mar vermelho aberto. E isso, na continuação do texto, você vai ver que simbolizava o batismo nosso hoje. Todos eles foram batizados no mar vermelho. Olha o versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Porém, eles não são exemplo positivo para vocês. Eles não são. Olha o versículo 3. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Versículo 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que Paulo está dizendo? Eles tinham tudo, foram batizados, a nuvem cobria eles durante o dia para proteger eles, eles bebiam da pedra espiritual, e sabe o que era a pedra que seguia eles? A pedra era Cristo, simbolizava Cristo. Então vou repetir, Paulo está dizendo, eles tinham tudo para dar certo, era para dar certo. Aquele povo que saiu do Egito, tirado com mãos fortes por Moisés, era para dar certo, porque eles tinham tudo, tudo. Mas olha o versículo 5. Eu quero que um dos irmãos ou das irmãs leia o versículo 5, por favor. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados. Olha bem, irmãos. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Isso aqui mexeu muito comigo hoje. Eu tive que ler e estudar bem rápido este assunto, mas isso mexeu muito. Esse versículo 5 aqui é fundamental, é um versículo chave para nós entendermos. Irmãos, Paulo está dizendo assim, olha, gente, falando para nós aqui, para a igreja, no versículo 1, não despreze o exemplo de Israel, não ignore o que aconteceu com eles, para que não aconteça com vocês. É isso que Paulo está querendo dizer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, que desprezem, porque, irmãos, é bom olhar um pouco para trás e ver o que aconteceu com nossos pais. Qual é o exemplo, estou falando dos nossos pais no sentido espiritual, da história da igreja, da história de Israel. Qual é o exemplo a ser seguido de homens que foram fiéis e chegaram ao fim da batalha, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Será que é este homem, estes patriarcas que tem que ser nosso exemplo, ou o exemplo de Israel? O exemplo maior que nós temos que ter é de Israel, para que você não erre como eles erraram. Você sabia que a gente tem que aprender com os erros dos nossos pais, não com os acertos? Porque acertar, tem que acertar. Agora, aonde eles erraram para mim não errar também? É isso que Paulo está dizendo. Não ignoreis, não desprezeis o que aconteceu com Israel. Eles se perderam no caminho, eles se rebelaram contra Deus, eles começaram a pecar, a beber, a comer, só pensavam nisso e só murmuravam, deixaram de acreditar no Deus que tirou eles de Israel, do Egito. Então vocês não podem ser igual a eles, não despreze o que aconteceu com eles, tenha Israel como exemplo negativo para que não aconteça com você. Amém, irmãos? Amém. Aí eu estava pensando em alguns exemplos negativos dentro da igreja, de pessoas que começaram tão bem, aqui no nosso ministério, começaram tão bem, animados, empolgados, porque o início é muito fácil, né, irmãos? A gente está no primeiro amor, vamos e tal, todo mundo animado, mas quando chega no meio, é por isso que o profeta Abacuque, ele profetiza dizendo, Senhor, aviva a tua obra no começo, no fim, é no meio. É que no meio, irmãos, está o desgaste, a pressão,
Israel começou muito bem. O que Deus falar conosco, a gente vai obedecer, Moisés. Como assim deixar de seguir um Deus que abriu o mar vermelho, que tem cuidado de nós até aqui? Nunca nós vamos abandonar esse Deus. Mas na primeira pressão que aconteceu, eles começaram a murmurar. Porque, irmãos, ser crente, irmãos, como está na bonança, é fácil. Ser crente, quando está dando tudo certo, é glória a Deus e aleluia. Mas quando Deus leva para o deserto, como levou eles aqui, começaram a murmurar, a reclamar, colocar a culpa em tudo, em todos, ao ponto de Deus dizer assim: Moisés, não é contra você que eles estão lutando, é contra mim, porque eu só estou usando você para tirar eles de lá. Não é contra você não, Moisés, fique em paz, é contra mim, a batalha é contra mim. E ai de quem fica lutando contra Deus, irmãos, não tem vitória, o nosso Deus não perde. Então é melhor se submeter, ficar humilde e saber que Deus é Deus e que Ele está no controle de todas as coisas, seja na bonança ou na falta. Eu vou dizer uma coisa aqui à luz das Escrituras. Quando a gente estuda sobre Israel, eles ficaram soberbos, irmãos. Eles ficaram soberbos. Nós somos Israel, somos o povo de Deus. Tipo assim, nós podemos tudo. Tirou nós do Egito, matou o exército do faraó, abriu o mar vermelho, segurou a água do lado direito e do lado esquerdo para nós passar. Ninguém pode ir contra nós. Batia na rocha e saía água, irmão. Pediu maná, Deus mandou maná para eles. Eles começaram a achar que ninguém podia contra eles. A gente pode fazer o que a gente quer. E você sabia que tem crente assim na igreja, irmão? Que acha que só porque aceitou Jesus, está na igreja, pode fazer o que quer, e começa a viver do jeito que quer, porque eu sou escolhido. Eu conheço crente, irmão, só porque recebeu uma cura, ele acha que era o melhor crente que tem na igreja, só porque ele tinha câncer e Jesus curou ele. Ele começa a achar que ele é especial, ele começa a achar que ele pode tudo, porque aí ele conta o testemunho não para a glória de Deus, ele conta o testemunho para dizer: olha, irmão, eu recebi uma cura que vocês não receberam. Está enganado. Israel pensava assim: um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fez tanto milagre, a gente pode ficar do jeito que a gente quiser, por engano. Olha aqui para mim, guarda isso aqui que eu vou dizer nessa noite. Se você guardar apenas isso daqui nessa noite, já é fundamental para nossas vidas e para a sua vida. Bênçãos, milagres, cura, poder, não traz salvação. Não traz. Mar vermelho pode abrir para você, você pode passar, pode ser curado de câncer, pode ser curado do jeito que for, pode acontecer tanta coisa extraordinária na sua vida. Porém, se você não perseverar até o fim, perece no deserto, como o povo de Israel ficou no deserto prostrado. Bênção material é importante, Deus dá, mas isso não quer dizer que você pode tudo e que você vai entrar no céu. Não. Israel quebrou a cara. Ficaram prostrados, soberbos, orgulhosos. Eu posso, eu tenho. Então, a hora que eu precisar, eu conheci uma família, irmãos, uma congregação nossa onde eu fui pastor, que aconteceu alguma coisa na família, eles começavam a vir orar, e Deus atendia mesmo a oração, porque Deus atende a oração. Não oravam, ficavam, vamos dizer, 6 meses sem orar. Aí se alguém ficasse doente na família, eles começavam a vir com oração. E aí depois chegava: pastor, eu quero contar um milagre. E contava mesmo. E com isso eles achavam que eles eram especiais. Achando que cura, que mar vermelho aberto, que bênção, que isso e aquilo vai trazer alguma coisa. Traz não, irmãos, traz benefício pessoal. Agora, salvação, vida com Deus e agradar a Deus, aleluia, é ter uma vida santa, com humildade, para chegar na glória um dia. Porque olha o versículo de número 5, olha: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Morreram tudo no deserto. Mas não foram eles que, irmãos, olha o que aconteceu com o povo de Israel. A roupa no corpo deles por 40 anos não estragou.
Você já pensou nisso? Você colocar uma camisa e ficar com ela 40 anos, irmão Pedro, e não estragar e não rasgar a sandália dos pés. Você já pensou isso? Eles acharam que ninguém pode contra nós. E aí começaram a se rebelar contra Deus, começaram a falar, e não sei o quê, e aquela vaidade, aquela soberba, e Deus só está olhando. Irmãos, olha aqui para mim. Coisa boa, irmão, é manter-se na humildade. Deus está te abençoando, fica humilde cada dia. Deus está fazendo coisas grandes da sua vida, se humilha cada dia. Aleluia. A gente usa um ditado assim com o pessoal: fica na casinha. Fica na casinha, irmãos. Você não é nada. Nós não somos nada. Fica soberbo e tal. Conta o testemunho, mas conta para a edificação da igreja. Não conta para dizer que você é melhor do que todo mundo. Não, não, não. Somos não, irmão, não somos nada. Nós somos dependentes do Senhor. Aleluia. Porque se Ele não se agradar de nós, ninguém entra. Se Ele não se agradar de você, não adianta você ter isso ou aquilo. Não adianta. Agora, se Ele se agradar de você, aleluia, lá no final, nós vamos entrar na eternidade e vamos estar para sempre na glória. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Bênçãos materiais, milagres, dons espirituais, tudo isso faz parte da nossa vida aqui e Deus nos dá, mas isso não garante salvação. Paulo está escrevendo para uma igreja, irmãos, que tinha todos os dons, só não tinha o caráter, só não tinha comunhão com os outros. Quem estuda um pouco da palavra sabe do que eu estou falando. Por isso que Paulo escreve 2 cartas para a igreja de Corinto. A preocupação que Paulo tinha com a igreja de Corinto. Por quê? Tinham todos os dons, tinha pregador de todo tipo de qualidade, irmãs e irmãos usados, abençoados. Porque, irmãos, qual é mais importante? Ser usado por Deus ou ser de Deus? Não confunda isso. Tem pessoas que são usadas por Deus, mas não são de Deus. E tem isso? Tem, lógico que tem. Pessoas que são canal, mas só não são de Deus. E as pessoas ficam confiando nisso, se confia no talento, se confia naquilo que Deus está fazendo na vida material. Não, tudo isso, vou repetir, faz parte. Porém, o mais importante é a nossa garantia de salvação. É ter vida com Deus no dia a dia. O povo de Israel tinha todas as bênçãos. Porém, era só apertar um pouco que eles colocavam a culpa em tudo, em todos, murmurava, se prostituía ao ponto de num dia só Deus matar 23 mil deles. Aí Paulo, quando chega aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele faz essa comparação. Israel como um ponto negativo para a nossa caminhada, como um exemplo a não ser seguido. Então é bom, irmãos, a gente olhar para trás e lembrar daquela família, sabe? Sabe aquela família que começou a se achar? Sabe aquele pastor que começou a se achar? O bam da igreja? Aquele irmão que começou a achar que era tal? E aí tem pessoas assim. Aqui já aconteceu muito. Pastor Sebastião, essa igreja aqui, pastor, já não cabe mais a minha família. Pastor, mas peraí, como assim, irmão, não cabe a sua família? Não, nosso nível agora está aqui, ó. Quando é assim, é porque o nível está lá embaixo. Mas nosso nível está aqui agora, pastor. Se arrebentaram tudo. Irmãos, nós temos, quem conhece um pouco da história do ministério aqui sabe, homens que estavam ao lado do pastor e que eram usados por Deus e brincaram, começaram a achar que podia fazer o que quis. Teve um, sabe o que ele disse? A minha vontade é de voltar mesmo, mas o diabo me colocou dentro de uma caixa
encaixotou e jogou no mar e jogou a chave fora. Porque brincou, achou que podia fazer o que queria. Não obedece ninguém, pastor não manda nele, regra de igreja que nada, ninguém manda em mim, e tal, e começou a achar que podia fazer o que queria. Aí Deus vai, porque Deus é longânimo, irmão, Deus vai tolerando, mas tem uma hora que Deus fala, chega. Que Deus tenha misericórdia de mim, de nós, para que nós possamos olhar para esses exemplos negativos e dizer, Senhor, eu não posso seguir neste caminho. O meu caminho é o caminho de Paulo, aleluia, é o caminho de Pedro, é o caminho de patriarcas nossos que foram fiéis até o final, aleluia. É isso que Paulo está ensinando. Não ignoreis, irmãos, não despreze, irmãos, o que aconteceu com Israel, que ficaram prostrados no deserto. Mas tem pessoas que gostam de pegar esses exemplos e seguir, né, irmãos? Ah, não, comigo vai ser diferente. Não, irmão. Continua humilde na presença do Senhor, porque o Senhor abate os exaltados. O Senhor abate os exaltados. Deus ainda continua no controle da igreja. Aleluia. A igreja continua santa. A igreja continua tendo cabeça que é Cristo. Aleluia, é o corpo de Cristo. Você não pode fazer o que você quer, não. Não fique pensando que você pode fazer o que você quer, que não pode. A igreja tem doutrina, a igreja tem suas regras, a igreja tem seu caminho que está traçado para ela. Aleluia, mas não, eu quero para cá. Não é aqui, mas eu quero para cá. Não vai dar certo isso. Olha o exemplo de Israel. Mas eu sou abençoado, as portas estão escancaradas para mim, e daí? Nossa, que ano extraordinário, nunca ganhei tanto dinheiro, nunca fui tão abençoado, amém. Mas não quer obedecer pastor, vive falando mal de todo mundo, reclamando disso, daquilo, achando que Deus não está vendo. Fica tranquilo, meu irmão, fique em paz, sirva ao Senhor com fidelidade, continua sendo abençoado, mas continua humilde na presença do Senhor. Olhe, porque, irmãos, é crente, irmãos, que não conhece a Escritura, porque tem gente, nossa, eu nunca achei esse capítulo, porque não lê a Bíblia, só lê Salmos. Só lê Salmo 91, Salmo 23. Não, irmão, crente que conhece as Escrituras, que quer ir para o céu e não errar, ele vai para 1 Coríntios e vai estudar a carta. E vai procurar saber o que Paulo está dizendo. E quando ele encontra com um texto desse aqui, ele se humilha. Ele se humilha. Porque aqui esse texto é riquíssimo. Gente, eles erraram. Eles acharam que era alguma coisa, e olha o que aconteceu com eles. Deus não se agradou da maioria deles. E esse prostrado aqui é assim, ó. Eu vou dizer para você que está acontecendo, traduzir isso aqui. Deus matou todos no deserto. É isso que o texto está dizendo. Deus matou eles no deserto. Só entrou daquela geração Josué e Calebe, porque o Espírito de Deus estava sobre eles, e eles foram humildes. Só quem entrou na terra prometida foram os que nasceram no deserto, filhos dos que saíram do Egito, de 20 anos abaixo, né? Só eles que entraram. Por quê? Porque eles acharam que podia fazer o que queria, o que quisesse. Versículo 6. Alguém tem outra tradução aí? A minha fala assim, ó. E essas coisas foram nos feitas em figura. Sua Bíblia diz o que aí? Leia aí, por favor, minha filha. Essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Essas coisas foram nos feitas como exemplo. Exemplo negativo. Irmãos, eu acho incrível, irmãos, pessoas que abrem a boca, irmão, para falar. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui com muito temor e tremor mesmo. Obreiros, pessoas que eram para estar. O escritor aos Hebreus diz: irmãos, era para vocês ser mestre. Eu até queria achar esse versículo. Era para vocês serem mestres, e vocês são meninos.
Você vê obreiro, irmão, que não gosta do outro, e aí, aonde ele está falando mal do outro. Mulher falando fofoqueira, não é bom não, já é horrível, não é? E homem? Irmão, mulher fofoqueira, já é um problema, e homem? Aonde passa, ele está falando mal do pastor dele. Aonde você vai com isso, rapaz? Estou falando de missão não, estou falando dos pastores da congregação. Não gosta do pastor lá e fica... Rapaz, Deus não aceita isso não. Vai ficar prostrado aí, né? Eu não. Você está pensando que você é imbatível? Aí, pastor, eu estava ali, pastor, esse dia, aí encontrei ele com dois ali, estava falando mal de fulano. Aí, depois, no outro dia, pastor, estava com mais dois falando do mesmo pastor. Eu falei, era para ter homens velhos, irmão. Era para ser mestre, mas são meninos, porque vive com o coração cheio de inveja, de rancor. Foi o que aconteceu com o povo de Israel aqui, ó. Aí você fica sabendo que fulano desviou, fulano aconteceu isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Ficaram prostrados. Acharam o versículo? Achou, meu João? Leia, Marinés, por favor. Ó. Olha, irmão. Hebreus quanto mesmo, irmão Manésio? 5, não, você tem que marcar esse versículo aí, irmão. Ô, irmão, marca esse versículo aí, irmão. Senão você vai ter que ficar tomando leitinho pro resto da vida, irmão. Ah, para, irmão. Deus está querendo dar mocotó para você, rapaz, para você ficar forte, rapaz. Mas você tem que ficar tomando leitinho do peito ainda. Porque ninguém pode fazer nada. Se ficar 30 dias sem ter oportunidade, se não cantar no culto, se não falar o nome dele. Ah, que isso? Hebreus 5:12. Eu vou ler de novo aqui, mano, assim, no microfone aqui. Quer ver, ó? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos. O AEIOU. Já era para estar na pós-graduação, rapaz. Você está no AEIOU ainda. É isso que Paulo está dizendo aqui, traduzindo para nós. Das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Traduzindo aqui, Paulo está dizendo, era para você estar comendo feijoada, rapaz. Alimento sólido, rapaz. Está comendo salsichinha. Porque se der alguma coisa mais forte, morre. É isso que Paulo está dizendo. Para deixar o linguajar bem claro para nós entender. Aí olha aqui, eu estou encerrando que eu preciso de terminar mais cedo. 1 Coríntios 9, Paulo está dizendo, eu sou como um atleta. Estou preparado. Eu esmurro o meu corpo para que eu não fique reprovado. Sede meus imitadores. Aí no capítulo 10 ele diz assim, agora não imite Israel. Agora não despreze o que eles foram. Lembre do que aconteceu com eles, para que vocês não sigam o mesmo exemplo. Oh, aleluia. Oh, irmãos, nós precisamos de amadurecimento na palavra. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor. Para que nós possamos ser canal, para que nós possamos ensinar os outros. Tanta coisa para fazer na obra de Deus, irmãos. Tanto índio para ser salvo, tanto indígena para ser salvo, tanto japonês para ser salvo, chinês. Tanta obra para fazer e tem gente com tititi com os outros. Irmão, entra aqui e sai do outro lado. Fale o que quiser. Põe na internet o que quiser. Ataque do jeito que quiser. Aí entra aqui e sai do outro lado. Essas costas aqui já criou uma cobertura tão grossa que para furar aqui, irmão, tem que passar primeiro pelo Espírito Santo, por Cristo e por Deus. Pode falar o que quiser, pode jogar indireta do jeito que quiser. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou atrás de alma. Eu quero ver a igreja edificada. Aleluia. Tem gente perdendo tempo com isso. São tão incapazes que não põe no feed, não, põe no story.
não põe no vídeo, porque não tem ninguém para ver isso lá. Aí eles põem no story alguma coisa lá, para poder cutucar, para poder jogar em direta. Pode jogar em direta do jeito que quiser. Já era para ser maduro, mas está lá ainda com essas coisinhas, achando que vai ferir. O que vem de baixo não nos atinge, não. O que vem de baixo fica embaixo. Se essas coisas vão atingir homem de Deus, se essas coisas vão atingir mulher de Deus, atinge não, irmãos. Nós temos um alvo, nós temos um foco, que é fazer a obra de Deus. Eu fiz uma postagem lá, porque eu faço todo dia. As coisas acontecem nas redes sociais hoje. Eu conheço muito. Nós estamos recebendo um trabalho, outro novo trabalho, Ibiruna, Geraldo, lá em Minas Gerais. Itibiruna, não esqueci o nome agora, perto de Lagoa da Prata. Que conhece a gente pelas redes sociais. Pastor, que trabalho abençoado que eu estou vendo aí, pastor. O senhor não quer vir aqui para a gente conversar? Tem 25 pessoas na igreja, o casal me ligou, vamos conhecer, vamos receber, vamos ajudar esse povo. Se quiser entrar na linha daquilo que nós cremos e ensinamos, pode vir. Então as coisas acontecem nas redes sociais. Então a igreja tem que estar lá, o pastor está lá, mas tudo para a glória de Deus. Aí você põe um vídeo lá, dizendo quem nós somos, o que o povo de Deus é, aquele que permanece na palavra de Deus é, aí alguém que não é, tem que atacar, porque não é. Porque quem é filho de Deus, irmãos, é mais do que aquilo que você pode pensar. Quem permanece na graça, quem permanece em Cristo, é muito mais do que nós podemos imaginar. É abençoado, é próspero, tem foco, tem objetivo, e por fim, a vida eterna. Quem não é, morre de ciúmes, quem não é, tem que atacar. Aí, são meninos, tem que dar leitinho ainda, na mamadeira. Tem que dar leitinho na mamadeira para eles. Achando que essas coisinhas... Quem tem foco não fica parado nisso não, irmão. Quem tem foco, tem foco. Então não usa a internet para isso não. Você está me assistindo aí na internet? Não usa a internet para isso não. Usa a internet para glorificar o Senhor. Usa a internet para colocar um texto bíblico, um versículo bíblico. Mas não tem ninguém segue, ninguém faz nada. Aí morre de ciúme de quem tem. Vai morrer. Porque quanto mais fica com ciúmes e inveja, mais Deus prospera. E o nome dele é glorificado. Pode falar o que quiser. Paulo está dizendo, era para estar aqui, ó. Era para ter exemplo. Era para estar, sabe, se alimentando de coisa sólida. Mas tem que dar leitinho, porque não crescem. Então Paulo diz, olha, gente, Israel não é exemplo a ser seguido, cuidado. Ficaram prostrados no deserto, morreram todos. Por quê? Vida espiritual rasa, sem comprometimento com Deus. Aí o versículo 13, eu vou encerrar, o 12 e o 13. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe que não caia. Nós temos que estar atento, irmãos. Não tem ninguém invencível no mundo espiritual. Agora, se você estiver dependendo do Senhor, Ele te sustenta. Por quê? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A tentação que vem sobre você, você pode suportar. Se você está passando uma luta, uma tentação, fique tranquila. Se Deus está permitindo, você tem capacidade de suportar. Ele dá a saída, Ele tem a saída. Por que Paulo termina falando de Israel aqui, nesse versículo 13, com esse versículo aqui dizendo que a tentação vem, mas ela é suportável? Porque Israel não suportou as tentações, não suportou. Quando a provação vinha, quando a tentação vinha, eles gritavam, eles erravam, eles pecavam. Por isso que Paulo termina aqui, no versículo 13, sobre a fala de Israel como exemplo negativo, dizendo, crente, igreja, para nós hoje, não veio tentação maior do que você possa suportar. Se tem tentação, Deus também tem o escape. Não murmure, não critique, não reclame, não peque.
não se desespere, que Deus tem o escape, Deus tem a saída. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Oh Senhor, nós te louvamos, Pai, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Aleluia, pela tua palavra, pela tua igreja, Senhor, reunida. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu povo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos permanecer firmes na tua presença, fazendo a tua obra com graça e alegria, Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. As irmãs, louva o Senhor com o hino, irmãs. Enquanto as irmãs louvam o Senhor, vamos às nossas contribuições em nome de Jesus.